Recebemos informações e uma solicitação lá da polícia de Mato Grosso, mais precisamente de Várzea Grande, que nos passaram informações iniciais sobre esses dois elementos que estariam escondidos aqui em Manaus desde 2009. Eles solicitaram esse apoio, nós desenvolvemos um trabalho aqui com os nossos investigadores e também com o apoio da Secretaria de Inteligência, da Secretaria de Segurança, um trabalho conjunto. E conseguimos localizar essas pessoas, conseguimos identificar os endereços após uns 20 dias de trabalho. E ontem resolvemos deflagrar a operação, uma operação simultânea em Manaus e em Manacapuru, onde efetuamos a prisão dos dois e apuramos realmente de fato que eles praticaram vários sequestros, extorsões mediante sequestro, lá em Várzea Grande, de empresários de grande proporção. Inclusive um deles chegou a passar 92 dias em cativeiro, como as imagens que foram passadas aí para vocês, e concluindo então que se trata de uma quadrilha de grande porte que está praticando sequestros de grande proporção. Olha, parabéns à ação da polícia, parabéns a esse competente delegado que é o Dr. Orlando Amaral. Eu tenho um profundo respeito, carinho e admiração pelas ações do Orlando Amaral. Acho, inclusive, que ele poderia ser melhor aproveitado na esfera pública. O doutor Orlando Amaral daria um excelente delegado-geral, daria um grande diretor do Detran. É uma pessoa que está no serviço público para servir. E vocês percebem, pelo histórico de vida que ele tem, que onde ele entra, ele resolve o problema. Podem perceber que onde ele entra para agir, para trabalhar, ele dá resultados, ele apresenta resultados. E um cidadão como esse precisa ser melhor utilizado dentro da esfera do governo. Precisa mostrar a sua competência também numa esfera maior de governo. E eu vou defender com unhas e dentes que ele seja melhor aproveitado pela capacidade que tem, pelo espírito público que tem, pelo respeito que tem ao erário público. É um grande delegado de grandes resultados que merece ser melhor aproveitado. Vocês mesmos são testemunhas da história de vida dele, das ações que ele implementa e dos bons resultados que o competente Orlando Amaral tem empreendido na polícia do estado do Amazonas. Tomara que no próximo governo, que se inicia a partir de 1º de janeiro de 2015, o doutor Orlando Amaral, pelo histórico dele, pela ficha dele, pelos bons serviços prestados que tem ao povo do estado do Amazonas, seja melhor aproveitado. E parabéns por mais uma grande ação. A gente vê essas reportagens policiais e muitas vezes a gente não imagina o que um cidadão desse é capaz, né, Monteiro? Você viu o cara ali tranquilo, sereno, conversando num nível muito tranquilo, e você não tem noção da capacidade de promover o mal que essas pessoas têm. Vocês viram que apenas um sequestro que eles empreenderam, lá em Várzea Grande, interior do estado de Mato Grosso, uma das regiões que mais crescem, inclusive, no Brasil. É uma terra muito fértil lá em Várzea Grande. Eles colocaram um empresário 92 dias em cativeiro. Então você vê aí, ó, tranquilo, muito calmo, muito sereno, mas só quem passou 92 dias num cativeiro, pelas mãos dessa dupla, pode imaginar o sofrimento que demandaram por lá. Então, parabéns ao doutor Orlando Amaral, parabéns à sua equipe de investigação tão competente quanto o delegado Orlando Amaral, que conseguem agora prender os dois e possivelmente serão devolvidos ao estado de origem, o belo estado do Mato Grosso. São 11h19, eu estou recebendo aqui o Eudes. O Eudes vem falar hoje no nosso programa a respeito de um stand-up que ele vai apresentar. Ele começou muito cedo, ele é muito jovem ainda, mas está completando 40 anos de carreira, né, Eudes? É um grande radialista, passou pela TV Câmara, passou pela TV Assembleia, Difusora passou FM, pela Difusora,
é quase uma lenda já do rádio amazonense. E ele vai contar nesse stand-up um pouco dos bastidores, né, Eudes? Primeiro, obrigado. Bom dia, seja bem-vindo ao programa. Bom dia ao telespectador do programa Exerça Seus Direitos. E é isso aí, 40 anos de rádio. Eu vou contar, deputado, para você que vai amanhã comigo na Assembleia, às 5 da tarde, no auditório do senador João Bosco, o que rola por trás das câmeras. Por exemplo, aqui no programa tem coisas que a gente pode aproveitar para o stand-up, tá certo? Então, as coisas mais engraçadas, os momentos assim, hilários do rádio e da televisão que você, o telespectador e o ouvinte não conhece, deputado. É verdade. E amanhã que horas na Assembleia? 5 da tarde e com detalhe, a entrada é 0800. Ah, é 0800? Com direito a cafezinho. Tá ótimo. É? Dá para adiantar uma historiazinha pequena, Eudes, do que você vai contar desses bastidores? Uma bem simples aqui na Rádio Amazônia. 40 anos tem muita coisa. Muita coisa. Mas vamos contar aqui da Rádio Amazônia. Vamos Patrick Mota, hoje um nome, um profissional de grande talento que a gente tem na Rádio Amazonas, do lado do jornalismo, inclusive. Eu trabalhava na Rádio Amazonas e o meu horário era tarde. E nesse dia, eu fui chamado para substituir o Souza, deputado, que fazia o Mesa de Bar. E logo após mim, vinha o Patrick Mota fazendo o Love Music, né? Então, aquele programa romântico e tal. E quando lá a gente opera e fala, ele chegou por volta de 9h58. Aí disse, olha, eu vou começar o Love Music com essa música do Phil Collins, Take a Look at Me Now, e tal, naquele jeitão dele, né? Coloca a música aí, que eu vou aqui no banheiro rapidinho e volto. Quando ele foi no banheiro, eu falei, vou dar uma... com todo respeito, uma sacaneada no Patrick. Tirei o Phil Collins e coloquei o CD das escolas de samba de Manaus. Ele não estava sabendo de nada, coitado. Aí começou o programa muito romântico, boa noite, Manaus, meninas. Com aquela voz zerão dele e tal. Aqui para mais um Love Music. E que tal começar a noite, você que está namorando nos carros, enfim, você que está aí, começar com essa linda música do Phil Collins. Boa noite, Manaus. Esse é o Love Music. Tocou o dedão lá, o cara, alô, povão da Aparecida. Olha ele, eu tô de matar. Então são coisas assim que eu resolvi fazer. E que não são contados, né? Porque o Patrick jamais ia contar uma história dessa. Vai contar a história dessa. Tem mais, não só o Patrick, mas Zé Cavalcante, Beto de Paula, essa turma toda vai entrar no stand-up. Até o meu querido doutor Felipe Dá, uma certa vez também vai entrar, claro. A gente vai usar o lado do humor, mas sem escrachar ninguém, sem ferir ninguém, no lado bonito da coisa. Amanhã que horas? 5 da tarde, repito, leve a sua família, vá se divertir ali na Assembleia, no auditório senador João Bosco, 5 da tarde, o stand-up, o que rola nos bastidores do rádio e da televisão, comigo mesmo. E com cafezinho. Com cafezinho. Obrigado, Eudes. Obrigado, sucesso. Obrigado a você pela oportunidade. A Assembleia fica ali na Recife, em frente àquele parque que tem ali. Amanhã, 5 horas da tarde. Olha, muita história. O Eudes, como eu disse, começou muito cedo, muito jovem ainda no rádio amazonense. São 40 anos que ele está comemorando. Aliás, parabéns, porque comemorar 40 anos numa profissão não é fácil, né? Sobretudo numa profissão muito sofrida, muito suada, como é a profissão do radialista. Eu sou radialista e posso falar de carteirinha, que é uma profissão muito ralada, muito suada realmente. Mas não percam a grande oportunidade de você, sobretudo você que é mais jovem, você conhecer um pouco da história dos bastidores e dessas histórias que são contadas, serão contadas pelo Eudes amanhã no senador João Bosco, no auditório senador João Bosco da Assembleia Legislativa, a partir das 5 horas da tarde, entrada franca. 11 horas e 23 minutos, daqui a pouquinho mais um sonho realizado no programa Exija Seus Direitos. Vocês que assistiram à história da Sinara se encantaram e se emocionaram com a história dela. Nós temos agora a consagração do final feliz dessa história com a colocação dos aparelhos auditivos. Uma grande parceria que nós fizemos no programa Exija Seus Direitos para que ela pudesse voltar a ouvir. É uma história muito difícil, de superação realmente. Ela contraiu meningite. De todas as crianças que contraíram meningite, a Sinara foi a única que sobreviveu, para vocês verem o tamanho da gravidade e o tamanho do obstáculo que esta jovem ultrapassou. Daqui a pouquinho, mais uma história com final feliz. Antes, nós vamos ver mais um trechinho da nossa ida até a cidade de Porto Velho, no estado de Rondônia, perseguindo o nosso objetivo, que era o de transpor todos os obstáculos, as dificuldades, os atoleiros, as pontes, os buracos da BR-319. Vamos ver um trechinho amanhã, a reportagem completa aqui no nosso programa. Detalhes direto na reportagem. Passado por ela. Algumas pontes em boas condições, outras nem tanto,
como a imagem, por exemplo, que não está muito boa. Aí nós estamos passando aí nessas pontes que requerem muito cuidado, muita atenção. Olha aí, para vocês verem as condições. A pista, 70% da pista eram nessas condições aí. Condições muito perigosas, inclusive. Atoleiros, essa é a família que nós tiramos do atoleiro. Estava há 30 horas lá esperando. Olha a condição da ponte. Se fazia necessária toda vez uma inspeção. Aí está o nosso perito em pontes, que é o Alexandre, que foi exatamente com esse objetivo de fazer a perícia técnica nas pontes. Somente depois da perícia que os carros passavam nesta condição que vocês estão vendo. As pontes, elas são 106 pontes. 106 pontes que nós passamos num percurso de 870 quilômetros daqui até a cidade de Porto Velho, no estado de Rondônia. É difícil, Sabadinho. É complicado. É uma missão impossível? Não. Não por conta disso que nós vimos ali. O traçado da BR, ela já existe, o traçado dela. A BR já foi feita na década de 70. O que falta é a repavimentação e a construção das pontes. Existem os problemas que envolvem a questão ambiental? Existem. É difícil de se concretizar? É difícil. Mas nós estamos na condição de deputado federal eleito exatamente para trabalhar para o desenvolvimento e para o progresso do estado do Amazonas. Então, não é nenhum favor que eu estou fazendo, é minha obrigação fazer o que fiz e lutar com unhas e dentes para que este sonho do desenvolvimento, da interligação do estado do Amazonas com o restante do país, já que nós somos o único estado brasileiro que não temos ligação terrestre com o restante do Brasil. O único estado brasileiro. Aliás, nós temos, mas a condição é essa que nós estamos vendo. Então, presidente da FIEAM, da CIAM, superintendente da SUFRAMA, governadores, prefeitos da capital, do interior do estado, todos eles, todos com quem eu tenho conversado, são favoráveis à reconstrução e repavimentação da BR-319. Os problemas são ambientais, aí é onde mora a questão, mas existem também outros interesses. Porque nestas condições de precariedade da rodovia, algumas pessoas lucram com esta situação. Algumas pessoas estão lucrando com essa pouca importância que dão ao estado do Amazonas. Enquanto nós estamos lutando para que este sonho seja concretizado, algumas outras pessoas estão muito tranquilas, muito acomodadas, porque estão lucrando com esta situação. É contra isso que nós vamos nos insurgir. É contra isso, exatamente, contra esta comodidade, que nós fizemos essa peregrinação de 27 horas direto até o município de Porto Velho, no estado de Rondônia. Então nós vamos continuar trabalhando, nós vamos continuar mostrando que a abertura desta rodovia em nada vai acometer a fauna, a flora, porque o traçado já existe. E se o problema é a ocupação das margens de forma desordenada, nós transformamos então a BR numa estrada-parque. Uma estrada-parque, você não pode construir nada nas suas margens, a não ser, claro, que um posto de gasolina, que um restaurante a cada 50 quilômetros, a cada 100 quilômetros e só. Então, o governo pode adotar essa política ambiental para a estrada. Pode e deve, inclusive. E nós temos outras várias alternativas. Por exemplo, uma delas é você colocar o Exército Brasileiro para monitorar a BR-319. Qual é o problema de fazer isso? Qual é o problema? Eu duvido que o Exército Brasileiro, que via de regra vive também constantemente fazendo operações, inclusive nessas pontes, o 7º BEC, o 5º BEC, faz operações nessas pontes, duvido que o Exército Brasileiro não iria querer assumir esta responsabilidade de cuidar da preservação da BR-319. Então, várias são as alternativas, estou dando apenas duas alternativas para que o governo federal entenda que nós precisamos sair deste nosso isolamento,
e nós precisamos escoar os produtos do polo industrial de Manaus com mais facilidade, com mais rapidez e com menor custo operacional, com menor logística, que nós podemos receber turistas de outros estados brasileiros. Imagina um cidadão, nós temos muitos aventureiros no Brasil. O cidadão pode sair de carro, de São Paulo, por exemplo, e ir até Margarita, no Caribe venezuelano. Pode fazer isso, não pode agora com esta situação deplorável da BR-319. Então, é muito assunto que nós vamos discutir, nós temos muitos projetos, nós temos muitos planos, mas eu queria, sobretudo, agradecer a vocês das redes sociais que manifestaram apoio e reconhecimento ao esforço que nós fizemos. Porque muita gente debate a BR-319, fala a respeito da BR-319, mas eu não vi ninguém percorrer os 870 quilômetros da BR-319. Não vi ninguém. Então nós cumprimos com o nosso acordo, realizamos esse desafio exatamente para que a gente não seja diferente de ninguém, para que a gente tenha o conhecimento de causa a respeito da importância da BR-319 para o estado do Amazonas e principalmente, a concretização de um sonho de décadas do povo do estado do Amazonas. 11 horas mais 30 minutos, nós vamos a um rápido intervalo comercial. Logo após o intervalo, uma história com um final bacana, muito feliz, no programa Exija Seus Direitos, a história da Sinara Nunes Tavares, 40 anos de idade, participou do nosso quadro A Hora da Esperança. Ontem ela recebeu não apenas um aparelho auditivo, ela recebeu 2 aparelhos auditivos. Essa história com final feliz, vocês vão relembrar aqui no nosso programa a trajetória difícil dela de vida, teve que superar uma meningite, várias crianças se acometeram de meningite, apenas uma criança sobreviveu, que foi a Sinara. Essa história daqui a pouquinho, logo após o intervalo comercial. Por gentileza, me aguarde. Nós temos, ao longo dos últimos anos, procurado aqui através das ações do programa Exija Seus Direitos, modificar um pouco o pensamento a respeito da prestação de serviços de um programa de televisão. Nós temos aqui uma preocupação diária e constante a respeito do que nós podemos fazer para cumprir com esta nossa filosofia e cumprir com esse nosso papel de servir as pessoas. Então nós temos aqui hoje no nosso programa, já há muitos anos, quadros que procuram valorizar o cidadão, que procuram valorizar o consumidor, a consumidora, mostrando os problemas, mas agindo como o programa Exija Seus Direitos, sempre no patamar do equilíbrio e da responsabilidade para resolver o caso das pessoas. Aqui nós temos o nosso quadro Procura-se, que nós procuramos as pessoas desaparecidas e graças a você que é parceiro e parceira do Exija Seus Direitos, nós temos devolvido as pessoas às suas famílias. E nós temos aqui o nosso quadro A Hora da Esperança. É um quadro que nós fazemos todas as sextas-feiras com o objetivo de concretizar sonhos, de realizar o sonho da pessoa, independentemente de qual sonho seja. Nós já realizamos muitos sonhos aqui no nosso programa. Os sonhos mais variados, os sonhos mais diversos, possíveis e imagináveis, nós já concretizamos aqui. Hoje, vocês vão ver um desses sonhos que nós conseguimos realizar e é um sonho que nos marcou bastante pela história de vida da Sinara, uma jovem que ainda criança contraiu meningite, ela e muitas outras crianças contraíram meningite e apenas ela sobreviveu a essa doença. Com o passar dos anos, ela ficou com algumas sequelas e nós ficamos conhecendo a história da Sinara aqui no nosso programa. A Sinara tem um problema seríssimo de audição. E para que ela pudesse voltar a ouvir, ela necessitava de um aparelho auditivo. E como nós sempre fazemos aqui no programa, nós corremos atrás dos parceiros, das parcerias, das empresas, dos empresários que têm nas veias aquilo que nós chamamos de responsabilidade social. Graças a Deus que nós conseguimos não apenas um aparelho auditivo, nós conseguimos 2 aparelhos auditivos. E ontem a Sinara foi fazer os testes, os ajustes, para que ela possa então receber este sonho, que é um sonho antigo, mas é um sonho que vai mudar
radicalmente, completamente a sua vida. Detalhes direto no nosso quadro A Hora da Esperança. Seu Renato é parentinense e Dona Jane, manauara. Sempre unidos, trabalharam duro para criar os filhos. Com a chegada da primeira filha, Sinara, a vida do casal era só felicidade. Mas um surto de meningite que assolou o país em 1973, ano em que ela nasceu, mudaria para sempre a história do casal. Não, na época que surgiu isso aí, que a minha filha adoeceu, no Fajardo, tinha umas 10 crianças com esse surto, nesse tempo todo. Aí ela completou as 10 e dessas 10 só sobrou ela. O médico mesmo falou, olha, sua filha está com meningite, vamos esperar os remédios, medicamentos que ela vai tomar, vamos ver se ela vai reagir. E a minha filha chegou muito mal mesmo no hospital, que nem o soro ela não aguentava. Então eles falaram, se ela aguentar esse soro, ela vai viver. Dona Jane conta do sofrimento em ver a filha entre a vida e a morte. Uma pessoa dizia assim, olha, isso aí em 24 horas ela mata a pessoa. Olha, essa doença quando não mata, aleja, não sei o que, né? E o desespero foi grande, eu chorava muito, eu fiquei desesperada, né? Os movimentos do corpo, aos poucos, foram sendo recuperados, mas a surdez continua até hoje. Dona Jane ainda lembra do primeiro aparelho auditivo usado pela filha. Fizemos uma rifa e com o dinheiro nós compramos o aparelho para ela e ela ficou muito alegre. Ela usou esse aparelho de 7 anos até 12 anos. Olha, o nosso amigo Misael, lá da Ramos Empreendimentos, está doando 2 aparelhos auditivos para a Sinara. Entregar, passar aqui as mãos da Sinara. Bom, agora a gente vai fazer o exame de audiometria da Sinara, né? Conforme a audiometria, a gente vai poder saber qual o grau de perda auditiva dela e assim indicar o aparelho auditivo para ela. Eu estou feliz, sim, porque agora ela falou que está ouvindo sons, né? Ela ouviu a voz da doutora, né, falando, perguntando dela se ela estava ouvindo, ela disse que sim, né? Então isso é maravilhoso, né? Você saber que agora a minha filha agora vai poder falar com as pessoas e ouvir sons que ela não ouvia, né? Mais ou menos 1 ano sem usar o aparelho. Ela estava sem esse aparelho, estava com dificuldade de comprar novamente um outro e graças a Deus ela foi contemplada, né? Eu estou feliz porque ela foi contemplada com esse aparelho aqui pela Ramos, né? Empreendimento. E agora nós estamos dando já os últimos retoques, né? Para que ela possa usar o aparelho de verdade. Eu quero agradecer também o programa Exige o Seu Direito, né, que ofertou esse aparelho auditivo para minha filha, né? Então eu quero assim desejar tudo de bom, né? Que outras pessoas também venham ser contempladas através dos seus objetivos, que venham buscar aqui no Exige o Seu Direito, né? É isso que eu tenho que falar. Bom, agora a gente adaptou o aparelho na Sinara, né? Ela está conseguindo ouvir alguns sons já. Ela tá no período de adaptação, vai começar a ouvir sons que antes ela não ouvia. Então é importante ela usar o aparelho o maior tempo possível, né? Só tirar mesmo para dormir, para tomar banho, para ela poder estimular a audição dela e ela treinar, né, para poder ela ouvir os sons e entender os sons que ela não estava ouvindo antes.
Vejam como são as coisas, né? Nós temos grandes empresas, empresas potentes mesmo, com grande potencial econômico, financeiro, de estrutura. Mas muitas vezes, as empresas que ajudam o nosso programa a realizar o sonho das pessoas são pequenas empresas, são empresários que começaram muito de baixo e foram degrau a degrau construindo a sua história de vida e construindo a sua empresa. A história da Ramos Empreendimentos, que eu conheço, é uma história dessas, de um homem simples, muito simples, trabalhador, muito jovem, iniciou nesta profissão, neste segmento, e foi aos poucos construindo, tijolo a tijolo, hoje uma grande empresa no estado do Amazonas. E eu queria muito, mas muito mesmo, agradecer a Ramos, porque vocês viram os valores de um aparelho auditivo. E nós não conseguimos apenas um aparelho auditivo, nós conseguimos 2 aparelhos auditivos. Mais de 12, 13 mil reais nós estamos falando. E como é que uma família humilde como a da dona Jane, da Sinara, poderiam adquirir um produto que custa o mesmo que um carro popular? A grande maioria das pessoas que necessita de aparelho auditivo estão entregues à própria sorte, ou então estão numa fila interminável para que o poder público possa lhes ofertar um aparelho auditivo. Nós, aqui no programa, nós não vamos conseguir resolver o problema de todas as pessoas, mas eu disse ainda há pouco que nós temos um objetivo, que é o de fazer do nosso programa um instrumento em favor das pessoas, um programa para fazer o bem às pessoas, um programa para servir as pessoas. Muitas pessoas que neste momento assistem ao nosso programa podem ter passado por vários problemas e vão se identificar com a história da Sinara. Muitas pessoas nesse momento estão ainda hoje aguardando os seus aparelhos auditivos. E essas pessoas que não conseguem ouvir, é para essas pessoas que eu falo nesse momento, da dificuldade que elas têm, da dificuldade muitas vezes de interpretação, muitas vezes de serem entendidos e entendidas. Então nós fizemos essa reportagem, nós conseguimos cumprir com o nosso papel, cumprimos com o nosso objetivo, nós resolvemos apenas um problema. Existem milhares e milhares de pessoas que estão na mesma situação da Sinara. E o poder público, que tem aí bilhões e bilhões de reais, precisa se aproximar também dessas pessoas. Nós temos muitas solicitações, muitos pedidos, e não apenas de aparelhos auditivos, mas de próteses, de órteses, de pessoas que perderam um braço, que perderam uma perna, que não têm acesso financeiro, não têm condição financeira para que possam então voltar a ter um pouco mais de normalidade nas suas vidas. Então, a Ramos Empreendimentos, o reconhecimento de todos nós do programa Exija Seus Direitos, primeiro pela bela história de vida do seu proprietário, que é um proprietário simples, humilde, que começou de baixo, mas não esqueceu as suas raízes. Ele, mais do que ninguém, talvez entenda a palavra dificuldade, porque ele passou muitas dificuldades na vida para construir hoje um centro referencial de prótese, de órtese e de aparelhos auditivos. Então, parabéns à história da Ramos Empreendimentos e muito obrigado a Ramos Empreendimentos, não apenas em nome da Sinara, da dona Jane e da família, mas em nome das outras tantas e tantas famílias que a Ramos Empreendimentos já ajudou e ajuda dia a dia com preços mais módicos, com descontos grandes, para fazer com que essas pessoas que estão longe, mas muito longe da concretização do sonho, possa concretizá-lo.
Mais um assassinato, aliás, um duplo assassinato na cidade de Manaus, com requintes de queima de arquivo, disputa de espaço para o comando de entorpecentes. 2 pessoas foram mortas ontem no bairro de Flores. Dentro do veículo, a polícia conseguiu prender uma grande quantidade de entorpecentes e o investigador competente, Geraldo Filho, vai falar a respeito desse crime. Detalhes direto no Rota Policial. Dois homens não identificados foram executados com 3 tiros cada um na tarde desta quarta-feira na zona centro-sul de Manaus. Segundo informações da Polícia Militar, a dupla estava em um Kia Sorento preto, que continha um grande carregamento de drogas, quando 2 passageiros que estavam no mesmo veículo atiraram. O crime aconteceu na Rua 3, comunidade Santa Cruz, no bairro Flores. Os 2 atiradores levaram dinheiro e drogas que havia dentro do carro. A gente dá qualquer tipo de informação, mas sabe-se que 2 elementos foram executados com vários tiros na cabeça. Um ainda foi alvejado e tentou sair do carro, mas ainda não conseguimos identificar quais são os elementos que são os autores desse homicídio. Ele tentou fugir, ele foi baleado dentro do carro, tentou fugir, mas foi executado logo na frente. Nós estamos com várias equipes da Delegacia de Homicídio em campo, pegando imagens aqui da redondeza e nas próximas horas podemos ter uma resposta melhor à sociedade. Bem, é que eu sempre falo aqui no nosso programa, nós precisamos endurecer as regras contra o tráfico de entorpecentes. Mais de 90% dos crimes que acontecem no Brasil afora, não é um problema exclusivo do nosso estado, Brasil afora, mais de 90% tem ligações diretas com a disputa de espaço, com a disputa das bocadas, com a disputa do comando do tráfico de entorpecentes. O Brasil hoje está dominado pelo consumo e o tráfico de entorpecentes. Eu vou continuar defendendo que nós tenhamos um ministério específico para cuidar dessa área de segurança pública, em especial a parte do tráfico de drogas no estado do Amazonas e no Brasil afora. Não dá mais para a gente continuar convivendo com estas situações que não podem se transformar, como estão se transformando, em situações corriqueiras. Nós não podemos nos acostumar com essa matança desenfreada. E aí independe se é traficante, se não é, se é bandido ou se não é. Nós temos que viver num estado de direito, com segurança pública, no sentido mais amplo da palavra. E a nossa obrigação, além de cobrar aqui uma política mais efetiva de segurança pública para o nosso estado e para o nosso país, é mostrar também a indignação e a revolta do cidadão de bem. O cidadão de bem não pode se acostumar com isso. O brasileiro está se acostumando hoje com crimes, com sequestros, com assaltos relâmpagos, com fugas cinematográficas de presídio. Nós não podemos nos acostumar. O mínimo que nós temos que fazer é mostrar a nossa indignação. 11h52, estamos encerrando a edição de hoje. Não percam o nosso programa de amanhã, sexta-feira, com o nosso quadro A Hora da Esperança. Uma boa tarde, um ótimo almoço. Que Deus abençoe você e a sua família. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência e até amanhã.